Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Vamos lá, ó. A gente vai dar continuidade aí às nossas conversas de geografia. Só localizando você, meu querido aluno, minha querida aluna. Continuamos ainda, como na nossa aula anterior, na frente B, né? E vamos continuar dando uma olhadinha aí nesses recursos naturais do Brasil. Só chamando rapidinho. O que acontece? Nosso encontro anterior, nós tratamos de ver o quê? Essa questão mais relacionada com alguns recursos minerais. Então, o destaque, sem sombra de dúvidas, foi para o grande ferro, que é o grande produto aí, mineral brasileiro. E daí ainda nós demos uma olhada aí no chamado manganês, tá? Que, como você viu, também entra aí na fabricação do nosso aço. Mas daí nós temos outros recursos que também são recursos muito interessantes. Olha lá, ó. Um dos recursos que nós temos é a chamada bauxita, né? Também um mineral metálico, matéria-prima da fabricação do alumínio. Aonde é que nós encontramos as grandes reservas brasileiras, que estão aí entre as grandes reservas mundiais, né? Lá no Pará, no Vale do Rio Trombetas, que é basicamente um afluente do Rio Amazonas, tá? A chamada bauxita, ela é um recurso mineral aí extremamente importante, né? Que, como você bem viu ali, ela é a matéria-prima do alumínio. E nós sabemos que a utilização do alumínio hoje no planeta é muito grande. Ele apresenta uma boa condutibilidade da eletricidade. Pelo fato dele não oxidar, ele é utilizado muito na indústria, na construção civil e até mesmo aí na produção de latas, de embalagens para bebida, né? Então esse alumínio aí é o cara que está em todas mesmo. Só que o que acaba acontecendo? Você encontra isso aqui na natureza. Daí nós vamos ter que utilizar para a produção do alumínio uma quantidade muito grande de eletricidade. Vira primeiro o alumínio para depois virar o alumínio, correto? Então daí existem alguns problemas que são problemas essenciais. Lá na aula anterior, quando eu falava basicamente do minério de ferro, eu chamei a sua atenção para quê? Para a construção de Tucuruí. Então nós encontramos que essa construção de Tucuruí, ela tratou de ser basicamente também para auxiliar na produção do alumínio, no processo de fabricação aí do alumínio brasileiro, né? Mas sem sombra de dúvida são reservas e reservas gigantescas. E alumínio é uma coisa interessante, né? Porque hoje, talvez não, tenho certeza, é o produto aí, nós temos a maior reciclagem. Porque funciona assim: para transformar a bauxita em alumínio, você gasta, como eu falei para você, uma quantidade muito grande de energia elétrica. Já para reciclar isso, o consumo de energia é muito menor, né? Então, no caso de nós brasileiros, nós somos os líderes mundiais em reciclagem de alumínio. Então, é quase que uma atividade para muitas pessoas por aí, sobrevivem dessa reciclagem, não é mesmo? Então, cuidado com a bauxita aí, que a bauxita é muito importante. E esse cara esquisitão aí, né? Quem é esse aí? Essa aí é a nossa querida cassiterita. Já ouviu falar dessa cassiterita? Então a cassiterita, ela é muito utilizada para a produção do estanho, né? Temos reservas de cassiterita em Rondônia, na Serra dos Carajás também, né? Como é que funciona esse trem aqui da nossa cassiterita? Cassiterita, ela vira estanho. O estanho, muitas vezes, quando você faz uma fusão dele aí com o chumbo, ele vai ser muito utilizado para soldas de equipamentos eletrônicos. Talvez você já teve a oportunidade de ver uma vez na sua vida, não é mesmo? Uma placa, um circuito impresso, e vai ter um monte de pontos ali que são soldados. A base de tudo isso aí é a cassiterita, é o estanho, né? O Brasil está entre um dos maiores produtores mundiais. Estados Unidos compra da gente em grande quantidade e os argentinos também são grandes consumidores da nossa cassiterita aí, tá? Seguindo lá, ó, o que nós temos mais? E esse esquisitão aí que mais parece uma, sei lá o que, uma esponja, uma alga, é o ouro, tá?
de alta floresta no Mato Grosso. Então o que nós encontramos? Também esse ouro, esse recurso natural aí, ele é outro recurso natural extremamente importante no Brasil. Você não deve esquecer, por exemplo, que o nosso ouro ele acabou apresentando o quê? Historicamente ele tem uma relação com o Brasil. Lembra disso? Então, num primeiro momento, dentro daquela lógica do mercantilismo, os portugueses aqui chegaram para buscar o quê? Ouro. Não encontraram, levaram outros produtos. Como no Nordeste nós tivemos, por assim dizer, uma falência, não vou dizer, uma grande crise econômica com o final da cana-de-açúcar, muitos desses nordestinos foram, num primeiro momento, fazer o quê? Em busca das Minas Gerais. Então ali eles acharam, principalmente uma cidade como é o caso de Ouro Preto. Só que não bastou isso, que nós acabamos encontrando. Mais tarde, eles foram entrando o território adentro do Sudeste e foram encontrando, principalmente no Mato Grosso, grandes jazidas. Então, se você pensar historicamente, parte significativa da ocupação do Centro-Oeste brasileiro vai ter uma relação e uma relação muito grande com essas reservas de ouro. Tá? Hoje em dia ainda existem pequenas regiões no Centro-Oeste que são exploradas, mas a maior produção histórica brasileira se deu justamente aonde? Se deu na chamada Serra Pelada. Então essa Serra Pelada, historicamente, ela tratou de fazer o quê? Inclusive virou até filme, né? Talvez um dos maiores garimpos do planeta. Somado a isso, a condição humana que se vivia, a quantidade de trabalhadores em condições subhumanas ali, foi uma coisa extremamente forte. Então o ouro é outra que nós temos aí, tá? Então o que nós tivemos até aqui, por exemplo, foi a tratar de perceber o quê? Perceber justamente que existem no Brasil reservas que são reservas muito grandes de minerais metálicos, tá? Que são os mais importantes e, por consequência, são aqueles que mais vão aparecer lá no nosso Vestiba. Então você tome cuidado, é aquilo que eu digo para você. Volta lá no seu livro, releia o capítulo, se quiser fazer até mesmo aí um resumo, essa parte é muito importante para você. Tá? Daí nós vamos encontrar no Brasil uma série de outros recursos minerais que são os mais variados possíveis, né? Nós temos desde a produção do nióbio, que tomou aí conta da imprensa, por assim dizer, virou um produto muito conhecido por diversas razões, que é onde nós temos aqui as maiores reservas brasileiras, elas se encontram justamente em território brasileiro. As maiores reservas mundiais, me desculpe, elas se encontram em território brasileiro. O que é esse nióbio? Não é nada mais, nada menos que utilizado numa liga, como aço. Então, uma parcela vai ser de nióbio, transforma isso em um material extremamente resistente. Onde nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo que é utilizado principalmente aí pela indústria aeroespacial. Então, foguetes. Existem motores com combustão que produzem temperaturas que são temperaturas elevadíssimas. O que nós acabamos tendo com essas temperaturas? Talvez outro material comum, ele viesse a derreter, né? Viesse a tratar de ter uma dilatação maior, o que trataria muitas vezes de prejudicar todo o equipamento. Está lá o nióbio que segura toda essa bronca aí nesse caso. Além disso, ele também vai ser utilizado em outras regiões. Nós temos, por exemplo, reservas gigantescas que são reservas de calcário no Brasil. Diversas regiões brasileiras, Minas Gerais, o Paraná mesmo é o estado que se destaca nessa produção. Esse recurso, além de ele ser utilizado, por exemplo, na construção civil, ele vai ter uma função muito grande, principalmente na agricultura. Calcário, como a gente sabe, trata de ser o quê? Uma base muito forte para corrigir a acidez de solo. Então é um recurso extremamente importante aí, né? Nós temos lá no Maranhão e em outras regiões brasileiras a produção do sal marinho, que é significativo, e existe uma relação muito grande. Mas só que nós devemos lembrar também que quando nós falamos de recursos
naturais no Brasil, não são só os minerais. Nós temos, por exemplo, também aqueles que são conhecidos como os recursos biológicos. Que consistem esses recursos biológicos? No caso, nós temos as nossas grandes florestas, é um exemplo desses recursos biológicos. E essa exploração da madeira aí é uma prática que é muito grande e significativa no Brasil, tanto aquela exploração que ela é feita de forma ilegal, né? Você chega lá e vai derrubando a floresta, de forma ilegal. E nós temos também uma parcela significativa dessa exploração da madeira aí, que ela vai tratar de acontecer de forma legalizada, né? Então existem essas duas atividades. Quando você for fazer tua prova lá, fazer essas relações sempre com essa exploração de madeira, principalmente se essa exploração de madeira não ocorrer de uma forma sustentável, que é basicamente o que nós temos nessa imagem aí, não é mesmo? O que se nós percebemos aí que nessa região da Amazônia, né? Muitas vezes pode acontecer dessa forma sustentável. O que é isso? Se você chegar lá simplesmente e retirando tudo, deixando o solo desnudo dessa forma, além do recurso biológico ir embora desaparecer, o impacto até mesmo no solo é muito grande. Então explorar isso de uma forma um pouco mais sustentável consiste no quê? Consiste, por exemplo, você tratar aí de retirar alguns indivíduos, algumas árvores aqui no meio, aquelas que já estão adultas e prontas para corte, e ao mesmo tempo você fazer o replantio disso, né? Ou, por outro lado, também seria uma forma mais sustentável aí, tratar de fazer o quê? Tratar de praticar silvicultura, que não é nada mais, nada menos que a plantação desses recursos florestais, o reflorestamento. Então perceba você, recursos naturais no Brasil aí, eles são recursos muito importantes, têm um peso muito grande na nossa economia, principalmente aí os minerais metálicos. E como eu falei para você, sempre isso é um tema também muito importante para você lá na sua prova. Então se cuida com eles, um cuidado muito especial. Valeu? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom.